Vamos lá, sexta aula. Um pouco da história da humanidade e os desequilíbrios energéticos. Esse é um vídeo que nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu gravei ele um pouquinho antes, tá? Nós vamos estar falando do arsênico. O arsênico, que é um remédio da homeopatia. Ele faz parte dos elementos químicos. Nós vamos estar falando também do carquejo, que é um fitoterápico muito encontrado aqui no Brasil, e a gente vai ver um vídeo bem bacana feito por um profissional que vai nos dar esclarecimento. Lembre-se sempre que cada fito que mostra aqui é uma tintura mãe para administrar no seu físico e você fazer alguns estudos mais aprofundados. E talvez o tempo não dê, mas ainda vai ficar faltando aí TCC. O TCC é muito interessante, falando de uma amiga nossa, falando das tinturas, mas nós temos também corrido, né? Talvez ficamos por aqui. Então todo esse conteúdo está sendo passado para nós hoje. Vamos aos estudos. Dúvidas que vocês estão tendo, podem me fazer as perguntas na nossa comunidade. Espero que vocês não tenham se adaptado aí, se achado. Se inscrevam no canal, dá uma curtida lá. Eu não costumo pedir muito isso, mas vamos valorizar um pouco, né, o nosso aprendizado. E o que mais falta? Falta mais alguma coisa, pessoal? Me ajudem aí a lembrar de alguma coisa que falta falar para o pessoal. Andam me perguntando da vaquinha. Essa vaquinha, ela foi colocada, estava na igreja São Francisco. Estou numa outra paróquia também. Pretendo ajudar, é claro, ambos, né? É claro, a participação dessa vaquinha vai para as comunidades que nos ajudou e, é claro, para os equipamentos melhorar. Estamos nos ajustando aqui e continue seus estudos. Eu sei que está fazendo a diferença, todos vocês estão me falando aí, né? Que mais? Acho que é só. Então vamos a essas matérias e aproveito também para já ir finalizando à medida que forem passando esses vídeos. Agradecer aí a presença de vocês. Continue firme, continue estudando, não desistam. Estou dando o meu melhor, toda a equipe aqui está dando o melhor para
para vocês fazerem a diferença com esse conhecimento, tá bom, pessoal? Então é isso aí, até a próxima! A nossa aula de hoje, eu vou estar fazendo uma junção da história da humanidade junto com a homeopatia. Com que objetivo? De que possamos entender como funciona o movimento da energia. Então vamos falar um pouco da pré-história. Como eu já disse, o conceito de semelhante curando semelhante, ele é nato do ser humano. Tudo que se refere à natureza, você vai conversando com as diversas culturas e observa que todas elas trazem fontes de equilíbrio e de tratamento para o indivíduo com as ervas e com as substâncias naturais. Então eu vou estar apresentando também um vídeo de um colega nosso da equipe, que ele tem um conhecimento mais profundo na história, ele vai ressaltar para nós cada um desses momentos da história. E você vai compondo, introduzindo essa forma de interagir com a homeopatia. A homeopatia, ela segue algumas tendências, como todas as técnicas, todas as teorias, elas têm um respaldo do coletivo, das necessidades de que a humanidade caminha. E nesse caminhar, talvez que mais claro para você também, a sua posição no mundo, não só como alguém que adquire uma ferramenta para se equilibrar, como também para conhecer os diversos autores que foram surgindo sobre esse tema. Então vamos observar que nós temos a pré-história, temos a Idade Antiga, a Idade Moderna. Antes da Moderna temos a Idade Média, todo aquele impacto muito expressivo no conhecimento, na introdução de valores, e caminha para a Idade Moderna, onde efetivamente surge a homeopatia hahnemanniana. Esse material depois eu vou disponibilizar para vocês acompanharem. Então vamos analisar as tendências da terapia energética. Essa terapia energética, ela vem desde da Grécia, efetivamente, com Hipócrates, dando a referência a duas formas de tratamento. Hipócrates, em 100 anos, ele, na Grécia, ele colocava a ideia de integralidade. Essa integralidade vem da ideia da natureza. A natureza tratando de todos os males. E nessa integridade nós consideramos o quê? O cosmos, né? Toda a parte do universo, enquanto energia, ele faz parte da terapia energética integrativa, assim falada nos dias de hoje.
essa questão durou por muitos anos, de Hipócrates no ano 100 até Galeno no ano 500. O diagnóstico de Galeno foi um diferencial muito grande no que Hipócrates trazia. Hipócrates trazia essa integridade, mas também ele era adepto de uma medicina mais interativa, mais invasiva, onde ocorria as sangrias, o provocar dos vômitos. Então essa estimulação no indivíduo era a medicina tradicional, era a medicina mais aceita. E Galeno, em ano 500 depois de Cristo, ele traz esse diferencial, onde o conceito de contrário curando o contrário fica mais evidente. Então, esse conceito de contrário ainda é uma forma que é questionada por algumas vertentes filosóficas. Então, vamos pensar o que? Se uma força contrária ao que o indivíduo está sentindo, ela vai ser boa para ele? Segura aí, que essa é uma reflexão nova que eu estou trazendo, por isso eu estou trazendo com muito cuidado para vocês, para não confundir as coisas. Se uma força que é contrária a um sintoma do organismo, essa força é benéfica a ele. Se essa força é benéfica, significa que ela é semelhante à energia do indivíduo, considerando que as pessoas, elas têm uma energia vital, uma energia que propulsiona todo o corpo, todo o indivíduo. Daí também a gente vai se unir essa visão mais cósmica, que existe uma fonte também curativa que emana todos nós. Então, essa força contrária, ela também se assemelha ao indivíduo. Essa força, essa maneira de galenizar a homeopatia, a gente vai estar falando que a partir do momento que a homeopatia ela vai crescendo, ela vai sendo aceita, é uma tendência também de alguns profissionais da saúde adotarem, por fazer sentido já ao caminho que eles estão trabalhando, que é o que? No momento que você está com uma inflamação, você receber um anti-inflamatório. Você receber um antibiótico. Então essa força anti, ela também é favorável, ela é boa à energia do indivíduo. E ela é boa porque ela é semelhante também ao indivíduo. Então guardem aí essa impressão de semelhança, que ela vem tomar vulto à medida que nós vamos aprendendo a medicina,
energética, nós aprendemos as teorias, as técnicas de Hahnemann, conservadoras, clássicas, assim é colocada. Esse conceito vem avançando, não apenas para estimular a força curativa, que é ampliar a energia do indivíduo, ele se fortalecer, isso com as semelhanças com as plantas medicinais. Então, isso serve para a nossa fitoterapia, né? Que é o que a gente vem colocando, que é 70% dos remédios homeopáticos. Existe algumas correntes também falam que a homeopatia é diferente de fitoterapia. No meu conhecimento também de fitoterapeuta, floral terapeuta, esse conceito é único à medida que você estuda todas elas. Nós sabemos que a tintura mãe, como eu falei, é a base de todas elas. E a partir da tintura mãe também se desenvolve as várias técnicas, saindo das plantas. Nós vamos avançando para o mesmo tema, que é energia. Então, a mesma energia que dá vida às plantas, ela dá vida aos cristais, ela dá vida à energia que é estimulada com a acupuntura, que é a milenar. Você estimula os chamados Chi-Subos, os Chi, energia assim falada. Então, nós estamos falando das técnicas integrativas, que é início de tudo com Hipócrates, né? Hipócrates via o indivíduo dessa maneira integral, parte do cosmos e a natureza, mantendo esse equilíbrio. E então o Hahnemann, ele traz a questão da semelhança com diluições e sucções. E isso vai o que? Permitir se caminhar. Caminhar, uma vez que estamos falando de energia vital, essa energia ela caminha. A maior parte das escolas egípcias e indianas trabalham com essa questão dos corpos. Tudo que envolve energia caminha com a visão de corpos. Então a homeopatia também vai caminhando, saindo da tintura mãe, que é a base, avançando o CH1, 2, vai até 50.000. Então, vai saindo da matéria, à medida que vai diluindo, e vai se tornando uma antimatéria. Energia pura. Assim também falava Hahnemann. Tem um dos primeiros livros dele, é a energia pura. Depois ele faz um outro chamado energia crônica, as doenças crônicas. Então você vai saindo da matéria e vai avançando para o coletivo. Esse coletivo está envolvido a história da humanidade. Então, os episódios que acontecem nesse macro ficam registrados.
E aí é onde vem os chamados miasmas da homeopatia. Miasma na homeopatia é um outro significado. O semestre passado teve uma aluna que ela fez um TCC, para ela era miasmas espirituais, uma coisa, conceito de miasma espiritual é completamente diferente do miasma da homeopatia. Esses miasmas espirituais têm a ver com energias impregnadas, né? Se você for aprofundar no conceito de espiritualidade, eu particularmente procuro estudar tudo isso, porque senão você não tem essa visão do todo. O preconceito de se estudar algumas energias limitam as pessoas por não saber. Quando você procura estudar todas as fontes, você tem a sua crítica e você pode fazer o conhecimento da sua maneira, sugerir, criticar. Mas no modo geral, quanto mais você conhece, mais você se torna compreensível com o momento de cada um. Então, miasmas espirituais é um termo típico do espiritismo. É uma energia diferente de miasmas na homeopatia. Que fique claro para você também isso. Então, se nós estamos falando de miasma, desse nível de diluição que já não tem mais matéria, né? Também assim os químicos também têm essa crítica, né? Sobre a homeopatia. Tem uns que falam que é placebo, porque não vê uma compreensão de tamanha diluição fazer sentido e dar resultado na energia do indivíduo. Mas você agora também vai poder acompanhar isso, acompanhar resultados, assim como o Hahnemann também fez, chegando na milesimal. Quando ele chega nas diluições milesimais, Hahnemann também coloca que não existe mais agravamento. Aquela situação que pode estar complicando na homeopatia quando você não coloca um estímulo semelhante com outro semelhante, você vai estar introduzindo um sintoma e isso ocorre um agravamento. Mas quando vai se diluindo em altas doses, o que acontece? O fato de ser mais energia também impossibilita desses processos de agravos. Então vamos ver um pouquinho a história, porque isso vai dar a compreensão também de nós, como que nós somos hoje, o que nós estamos passando e o que nós podemos fazer com as energias. Então eu vou deixar para vocês aí um material de como foi a humanidade em cada época, né? Século XII, aquele momento onde o clero, onde a burguesia, eles exerciam o poder. Depois, século IV até o século XIV, onde é chamada a Idade Média, né? Existe a questão do sistema imunológico das pessoas era muito baixo. Existiam muitas doenças, né? Peste bubônica, nesse momento foi colocado também muitas guerras, fome. Então foi um período assim muito conturbado na vida da humanidade.
esse momento muito pesado, né? Onde a intelectualidade também era controlada, onde o acesso ao conhecimento foi muito freado. Então vocês notam que foi um momento negro onde tinha o quê? Muitas doenças. E as doenças aí, quando as coisas na humanidade vão se conturbando, a doença, os desequilíbrios, o desequilíbrio do todo afeta também no desequilíbrio do indivíduo, na imunidade do indivíduo. E nós vamos para o século IV, século XIV, já saímos no século IV, XIV, toda essa questão se evidenciando. No século XV, vai aparecer o Renascimento. Então, sempre que tem um movimento muito pesado, a sociedade ela caminha em sentido inverso, né? Ela vai entendendo o quê? Que esses valores pesados, as guerras, a fome, ela repensa na sua condição e ela se torna mais humana. Então o Renascimento vem em seguida e vem se retomando aqueles conceitos da metafísica de Aristóteles, né? Então o Renascimento, vocês sabem, surgiram muitos me fugiu a palavra, muitos pensadores, poetas, pintores, pessoas intelectualizadas. E esse sentido da metafísica, do envolvimento do ser humano com o cosmos, com o todo, vem retomando. Daí foi se lembrando de quem? De Aristóteles, né? Nesse período onde havia as doenças, as gripes, então estava muito forte a medicina de Galeno, né? Aquelas posturas referentes à sangria, a estimular os vômitos, a expelir os excrementos do indivíduo, né? Uma posição muito invasiva. Então, por que é importante falar isso? Porque nesse período, era um território não propício para as terapias integrativas surgirem. Elas eram abolidas, elas eram perseguidas, né? Quando vem o Renascimento, vem voltando essa sensibilidade, surge também Leonardo da Vinci. Ele vai fazendo um questionamento sobre aquela postura galeniana, né, que era adotada. Na época não era permitido ainda fazer estudo com o corpo humano, com os seres humanos. Eles faziam com macacos todos os estudos. Então Leonardo da Vinci vem e começa a fazer a abertura dos corpos das pessoas que morriam, né? E começou a entender o funcionamento do corpo humano. Com esse entendimento, muita coisa foi clara, foi esclarecido, né? Então é uma época de renascer. E vem se retomando a metafísica. Esse território todo preparou o quê? A vinda, a retomada da homeopatia. Então você vê o que? Quando um ser humano começa a fazer as suas descobertas, o seu conhecimento, ele também é fruto do que está acontecendo na humanidade. Então, nós somos todos um. Nós somos uma parte de um todo. Então esse conceito nos tira desse individual, tá?
Então, na Idade Moderna, no século XVI, vai surgindo o que? O neomercantilismo. Então, descobre o que? O novo mundo, que somos nós aqui, né, das Américas. Começa a haver transportes, né, de produtos de um lado para o outro, e vai surgindo o que? As boticas, né? Boticas era o nome que dava para os profissionais que atuavam na saúde. Ainda não existia assim as profissões claras assim de um farmacêutico, um médico, né? Então tinha anteriormente tinha o chamado boticário, tá? Que era o que? Aquelas várias substâncias, né? Chegava uma pessoa para atender e ele vinha, ele deixava aquelas formulazinhas, aqueles vidrinhos com os remédios naturais. Então passou a haver transporte, passou a haver trocas disso também. E na Idade Moderna vai surgindo que a Revolução Industrial, as indústrias, e aí sim aparece Hahnemann, né? Seja é século XVII, XVIII. Hahnemann ele viveu de 1710 a 1790 e foi um período ainda um pouco difícil, mas ele foi introduzindo e retomando com muita dificuldade a homeopatia. E não era tão conhecida a homeopatia, mas sim com o falecimento dele, isso ele faleceu em 1790, foi bem uma época que já estava ocorrendo o fim de um período, né? Ocorreu a Revolução Francesa, as guerras, a tomada de Constantinopla. E vem fazer a ressalva, João, sem problema. Qual que é a questão? Fale. Então, vou corrigir aqui. Em 1790, Hahnemann, ele falece. Em 1790 ocorre a Revolução Francesa e as guerras. Então, o fim de um período da Idade Média que foi com a retomada de Constantinopla. Mas, assim, no período que Hahnemann encerra o seu período, ele deixa todo esse legado na Idade Moderna. E surge Kant e seus discípulos que dão continuidade e divulgam toda a obra de Hahnemann. Até mesmo a questão das diluições, na sexta edição do Organon, que ele não estava mais, ele deixou esse material escrito e esse material foi divulgado para nós com os miasmas e todo esse conhecimento que nós estamos divulgando. Então, esse conhecimento de Hahnemann, das diluições, das matérias médicas, a atuação do conceito de semelhança não apenas no reino vegetal, mas também no reino mineral e no reino animal. É um conceito amplo. No século XIX até os dias de hoje, então, é um período marcado pelo quê? Pela globalização. Com a globalização, ela vai tirando de novo do indivíduo esse aspecto mais sensível, esse aspecto mais metafísico. E nós estamos passando de novo, vem a retomada de um período de pandemias e de desequilíbrios energéticos. Então, vamos percebendo, vocês devem observar na internet, o momento atual
muito conteúdo de o que? De você se equilibrar, de você se energizar, de você buscar a sua paz. Então esse é a retomada de um movimento para o campo das energias. Então a nossa humanidade, isso que eu queria estar passando nesse bate-papo hoje, é como nós caminhamos, as nossas tendências, o nosso desejo de estar estudando hoje um pouco das técnicas integrativas, essa conexão de buscar o equilíbrio da energia. Eu deixo um pouco aí do que foi Aristóteles, né? Então Aristóteles ele esteve entre os notáveis da Grécia Antiga, ele deixou todo um legado, e embora os tempos vão mudando, esses homens que marcaram a humanidade ainda traz esses pressupostos enquanto fonte de equilíbrio, né? Aristóteles colocava que há muita conexão com Deus, o pensamento, né? Tem uma frase dele aqui, ó: a felicidade é o único objetivo do homem. Para ser feliz é preciso fazer o bem ao trem. Então o homem é um ser social e mais precisamente um ser político. Então aí esse conceito de se fazer o bem, né, de poder ajudar, que também vai permitir uma conexão do indivíduo na sua energia mais pura. Então todo esse aspecto que a gente coloca seria a chamada homeopatia clássica, ortodoxa, hahnemanniana. Embora surjam autores contemporâneos, existe muitos autores que foram surgindo, a ideia deles ainda é a classicista, a ideia de Hahnemann, que compõe o que? Nas 4 leis da homeopatia. Vocês que estão agora nessa segunda etapa, eu diria, do nosso curso, deu uma retomada nos vídeos anteriores. Eu estou fazendo aqui mais o que? A gente dá uma amarrada no assunto, dando essa retomada. E as 4 leis da homeopatia, né? Que é semelhante curando semelhante. A experimentação, que foi algo que trouxe o resultado. A homeopatia, você vê que ela está isenta aí dessa responsabilidade de se testar animais, né? O próprio Hahnemann fez isso, testando em humanos, anotando os sintomas que tinham, e aqueles sintomas eram pontuados de tal forma que você, hoje, quando nós descrevemos os vários perfis de personalidades, né, a gente pode dizer, da homeopatia, a gente vai encontrando a semelhança com a nossa energia vital. Esse conceito de experimentação. Depois, a terceira lei, que é as infinitas doses centesimais, né? Então, o que vale a pena a gente falar das infinitas doses centesimais? Que é bem aquilo, né? Que uma frase que as pessoas costumam falar, que a diferença do remédio, o veneno, é a dose. Então, é bem por aí. Então, nesse conceito, Hahnemann coloca até mesmo aquelas que têm toxicidades, porque dependendo da diluição, como vai se perdendo a composição da matéria e vai ficando mais energética, ela deixa de ser venenosa. Então daí também tem o que? Os cuidados com algumas substâncias que são tóxicas e que elas são relatadas na farmacopeia brasileira. Então tem esse material na internet também
disponibilizado aí para você ler, né? Deixamos esse conteúdo também, você que está tendo esse acesso a esse conhecimento, né, da terapia energética, vai lembrar bem dessa questão. E as diluições, né, que essas infinitas doses, uma vez de uma substância vai se diluindo. Nós temos vídeos aí, é o primeiro vídeo do primeiro módulo do curso. Vocês podem dar uma lembradinha lá que tá. Tem 2 momentos a gente mostra como que é feito para que você tenha uma ideia. E as sucções, né? Essas sucções foram descobertas até assim acidentalmente, né? Porque Hahnemann, naquela época ele andava de carroça, né? Distribuindo as homeopatias, e ele pôde perceber que aquelas pessoas que estavam numa região mais distante, elas estavam tendo mais resultados. E ele ficou atento a isso. Então ele observou que o fato de chacoalhar, naquela época era em carroça, estava dando mais resultado. Então foi daí que trouxe essa questão da sucção. Bem, vocês veem que o acaso, né, nos leva também a muitas respostas, né? É impossível nós dizermos que descobrimos tudo o tempo todo. Sempre tem essa mão energética que os que são cristãos, né, os que são espiritualizados sabem que é Deus. Deixa eu ir retomando aqui. Falamos, daí vem as vertentes, tá, pessoal? Depois das diluições, tem o remédio único, são 4 leis. Então, no remédio único é o que? Aquela substância que reúne o maior número de semelhança no aspecto físico, emocional e mental. Então você vê o que Hahnemann também se aproxima muito do que dessa questão holística nossa, né? O holístico fala do que? De mente, corpo, espírito. Então aqui, ó, físico, emocional e mental. Daí vem as vertentes, né? Que a unicista, que é um remédio único, escolhe o remédio aquele para a vida toda. A pluralista, que cada hora vem a pessoa para um remédio, ela recebe um remédio, observa-se os sintomas que não foram atingidos e avalia um novo remédio. Isso aí é a pluralista. E a complexista, que eles colocam vários remédios ao mesmo tempo, tá? Você toma vários de uma única vez. Esses remédios são sempre separados, vocês não esqueçam disso. Isso era uma recomendação de Hahnemann e também na química, né? Se você for estudar os compostos químicos, você vê que quando mistura um com o outro, já não é mais o mesmo, né? As moléculas vão se unindo e elas vão se organizando para uma nova substância. A recomendação, qual que é? Você lendo o Organon, que é o livro aí que Hahnemann fez, bem um livro simples, prático. Então essa técnica é perfeita em tudo, né? Então são vários itens explicando bem a questão da energia vital, a questão do indivíduo. E a energia vital desequilibrada, a proposta qual que é? Que isso está no Organon, inclusive. Observar o miasma do indivíduo. Que miasma ele está mostrando quando ele está desequilibrado. Sabendo o miasma, tudo fica
muito mais tranquilo para você se organizar. No sentido até mesmo de orientar a pessoa, porque é um trabalho que envolve também o ajuste do pensamento, não é só o remédio, tem a parte mental. A partir do momento que você muda o seu pensamento, você se equilibra também. Isso tá lá no Renan também, pessoal. É interessante, quem quer se aprofundar, buscar essas leituras. Então, o que eu acho interessante assim, da homeopatia, porque é estudar sempre. Então, é você estudar cada indivíduo, você pesquisar. Com a internet aí muita coisa boa, PDFs, né, que o pessoal disponibiliza. Então, o conceito do que é saúde aqui para Hahnemann, vê que interessante, ele coloca que saúde é a ausência de sintomas. É a força vital do indivíduo trabalhando em silêncio. Harmonia, equilíbrio, buscar. Ele coloca sempre a buscar o que? A forma suave, indolor na arte de curar. Porque Hahnemann, quando ele se afasta da medicina tradicional, foi justamente pelo fato de serem invasivos, ele não aceitar aquilo. Então ele fala muito no trabalho dele de ser suave, indolor. Eliminar sintomas desarmônicos da natureza, física, mental e emocional. Isso é a lei do semelhante. Daí eu deixo aqui, deixa eu ver se tem muito material ainda. Não, tá acabando. Tá acabando, gente. Eu deixo aqui um estudo que eu fiz, sabe? Que eu achei muito interessante. Tanta gente aí falando da pandemia que tem atualmente, né? Então eu fui dar uma estudada aí na história e vi o que como caminhou a humanidade esse tempo todo com as doenças. Então, colocado aqui, deixa eu ver quantas doenças, 1, 2, vou falando aqui. A peste bubônica, né? A causadora da peste negra, assolou a Europa no século XIV e matou entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Olha quanta gente. Ela reduziu, na época, a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. A varíola também. A varíola, ela atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Então, ela coloca aqui que houve, inclusive, a morte de um faraó. O faraó, deixa eu acertar aqui para ir para vocês depois esse material. Faraó Rames, egípcio. Faraó Rames II, egípcio. A rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, eles tiveram a chamada bexiga, era um vírus que era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Olha, gente, as vias respiratórias, como elas precisam de atenção no decorrer dos tempos, então os sintomas era febre, erupções na garganta, no rosto. E a varíola, ela só foi assim, finalizada de vez em 1980. Já ficou 3.000 anos, né? Daí com vacina em massa. A cólera, né, que interessante, a cólera, em 1817, ela matou centenas de milhares de pessoas. A bactéria Vibrio cholerae, ela sofria muitas mutações e ciclos de tempos em tempos. A transmissão pelo consumo da água e alimentos contaminados, principalmente países subdesenvolvidos, Haiti e o Brasil também tem vários surtos da doença, no Nordeste aqui coloca.
Em 2019, 40 mil pessoas morreram com cólera. Os sintomas eram diarreia intensa, enjoo, e foi tratada com antibióticos. Estamos terminando. A gripe espanhola, tá? Essa é 1918. Acredita que 40 milhões de pessoas a 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola. Mais de 1/4 da população mundial foi infectada. Morreu o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa, o transatlântico desembarcou, várias pessoas infectadas em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas dela eram muito semelhantes até com o coronavírus atual. A gripe suína, estamos fechando aqui, o vírus H1N1, chamada gripe suína, 600, morreram 16 mil pessoas em 2009. Então, o contágio era a partir de gotículas respiratórias no ar. Sintomas de uma gripe comum, tosse, dor, calafrio. Então, essa era a nossa aula de hoje, pessoal. Essa retomada de nós entendermos o que estamos, como estamos, o que fazemos, o estudo das terapias energéticas, né, que vem lá desde Aristóteles, tá? E fundamentando muito antes disso, ela sempre esteve conosco, essa visão cósmica. E hoje, no mundo todo, a gente percebe que a cultura indiana, eles já são uma população muito mais sensibilizada, muito mais envolvidas com esses temas. Então, os homeopatas atuais, os homeopatas de uma linha homeopática classicista, ortodoxa, eles trazem esse conteúdo e trazem até algumas abordagens da homeopatia com um conteúdo muito mais de natureza. Então, essa é uma postura que o indivíduo tem toda vez que um movimento mais grotesco está ocorrendo na humanidade. Então, vocês vão ver alguns autores, né? Eu coloquei aqui o Jorge Vitoutas, Sankaran também. Eles são autores contemporâneos que trazem um conteúdo diferenciado. Eu particularmente sou assim conservadora. Eu acho que Hahnemann foi perfeito em todos os tempos, traz conteúdos. Eu deixo essa dica aqui que Hahnemann coloca também dos miasmas, para a gente observar os miasmas crônicos. E tô deixando aí um material para vocês darem uma estudadinha na questão miasmática. A gente vai estar falando na próxima aula, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos estar continuando aqui ainda hoje. Vamos ver esse tempo aí como que tá. E ouvi falar um pouco também da fitoterapia e da matéria médica, que nós vamos estar falando, tá bom? Até logo! Então vamos falar um pouco sobre a história. Bom,
A gente tem diversas teorias de como surgiram a raça humana, desde a teoria do Estreito de Bering até as teorias que levam em conta alienígenas, mas o que a história realmente considera começa pelo que chamamos de pré-história. Começamos com o período paleolítico, a idade da pedra lascada, há 4,4 milhões de anos até 8.000 a.C. Temos o Neolítico em seguida, né? A chamada Pedra Polida, que subsequentemente é de 8.000 a.C. a 5.000. E se perceber, ele está regredindo, né? É de 8, 5. Isso porque a linha histórica, né? Ela conta desse período paleolítico até Cristo, o tempo se regride, né? Por isso que começam com números maiores e vão diminuindo, porque começa a ser contado a partir do ano 0, né? Que é a chegada de Cristo. A idade dos metais, que é após o período neolítico, é de 5.000 até o surgimento da escrita. É interessante a gente falar, muita gente acha que os egípcios inventaram os hieróglifos e eles seriam pioneiros nisso, mas uma civilização de extrema importância e que é muito pouco falada, até mesmo nas escolas, é a Suméria. É interessante o povo sumeriano porque ele é um dos principais povos e algumas coisas você pode perceber que se baseiam da mitologia sumeriana. As tábuas sumerianas, né? Muitos sabem que as lendas de Gilgamesh são muito parecidas com mitologias atuais e você pode se dizer até que várias mitologias que vieram após os sumerianos talvez estariam se baseando na mitologia sumeriana. E foi um povo que começou a escrita na Idade dos Metais, que foi de 5.000 a 4.000 a.C. E os arqueólogos, né, eles chamam essa fase de Idade Antiga. Aí vamos chegar na Idade Antiga, certo? Aí teve uma grande passada, né, da Idade dos Metais. A gente passou pela Suméria, pelo Egito. Quando a gente chega à Idade Antiga, a gente já está falando de Roma já, né? Estamos falando de Roma já. Você já tem uma evolução, já passou por Alexandria, já passou pela diversas outras civilizações. E quando você fala agora, vamos dar um salto, né? A gente está saindo aqui de uma era onde que você tinha, ainda você não tinha nem o desenvolvimento da pólvora. Então, quando a gente chega na Idade Média e vai até a Idade Moderna, você já tem a ciência, né? Fala de entre 1700 você já tem a descoberta do primeiro microscópio, que foi descoberto por um comerciante que analisava aqueles fios de tecido. Então ele foi o primeiro microscópio. Então olha só que evolução a gente já consegue identificar alguns micro-organismos. Quando ele coloca esse microscópio, ele olha a mão, percebe que na mão tinham substâncias pequenas, percebe as bactérias. É uma evolução. E a gente passou pela Idade Média, feudalismo, a gente passou pela Baixa Idade Média, pela Alta Idade Média, certo? Temos uma era de muita dificuldade para a ciência. Temos a peste negra, né? Muitas doenças, muitas pestes. Você morria de gripe, doenças que hoje em dia você considera simples, naquela época eram extremamente mortais. Tanto é que a expectativa de vida era de 40 anos, isso para um nobre, certo? Para um nobre. Então, esse cara que ele era um nobre, ele era do clero, ele tinha uma expectativa de vida de 40 anos no máximo. A maioria dos reis morreu com 40 anos.
Então você imagina, hoje a expectativa de vida, 40 anos, nem países africanos. Era uma era de extrema carência de material científico. A gente passou por Leonardo da Vinci, que naquela época foi uma mente brilhante. Ele conseguia enxergar coisas que somente hoje você conseguiria imaginar. Um avião em plena era medieval, Leonardo da Vinci projetou o que seria o futuro dos aviões. E a Idade Moderna? Na Idade Moderna, a gente já está falando da evolução. Já passamos do teocentrismo, certo? Teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Isso não é religioso, mas é um avanço filosófico da mente. É entender que o homem agora está descobrindo um novo mundo, aonde ele não está mais preso a crenças, ele está agora preso a descobertas, a fatos. O homem agora é o centro de tudo. Nós começamos a passar por quebras de paradigmas, do renascimento. Você pode perceber isso não só na literatura, que muda, que era uma literatura muito mais... A literatura era muito escrita por padres, por religiosos. A literatura começa a se tornar um pouco mais aberta, né? Um pouco mais aberta. Ainda está na mão da nobreza, mas você vê o conhecimento sendo de fácil acesso. Pelo menos para aqueles que eram nobres, ele se torna mais fácil. E você vê Hahnemann, pobre, camponês, conseguiu ter acesso a estudo. Numa Idade Média isso era algo improvável, tanto porque o conhecimento ele era retido na mão da igreja naquela época. Portanto, a Bíblia, por exemplo, os manuscritos, eles ficavam guardados e a escrita era um privilégio de poucos. Isso porque o conhecimento só deveria ser lido por poucas pessoas. Então, quando você tem essa abertura, você vê pessoas camponesas, pessoas como Hahnemann, por exemplo, conseguindo ter acesso ao conhecimento. Isso porque houve uma mudança de pensamento na Idade Moderna. E essa mudança de pensamento, ela não está apenas nos âmbitos das ciências, ela também está na política. O povo começa a contestar aquilo que antes ninguém parava para discutir. Por quê? Uns nascem pobres, outros nascem ricos. E por que eu, como camponês, tenho que continuar pobre? Por que alguns moram em castelos e outros em vilas? Por que uns têm feudos, outros não? Antes era algo inquestionável, era a vontade de Deus, você não podia criticar o rei. Criticar a imagem do rei era a mesma coisa que criticar a escolha divina. A igreja e os livros da época e toda a cultura da época perpetuavam um ciclo de poder. Então, mesmo em crises, em guerras, em fomes, o povo não contestava, ou se contestava, era repreendido de maneira árdua. Mas na Idade Moderna você vê um marco da liberdade humana na Revolução Francesa. Foi em 1000 anos de história, desde a Idade Média, você passando pela Baixa Idade Média, pela Idade Média, é o maior marco de rebeldia, talvez de todos os tempos, a Revolução Francesa. O povo se cansa de escutar a monarquia e decide que, a partir de agora, eles têm o direito de protestar. Eles têm o direito com sans-culottes, eles têm o direito, as mulheres,
foi uma época também, foi uma época de muitas revoluções. Nessa mesma época teve nessa época, digamos, da Idade Moderna, teve as sufragistas, certo? Você tem a Comuna de Paris. Se você passar da Idade Moderna, aí você vê diversas revoluções mesmo, mas tudo começou aqui. Tudo começou com essa mudança de pensamento desses filósofos, do iluminismo, de questionar. Por que não questionar? Esse é um questionamento que faz o ser humano crescer, e chegamos na idade contemporânea, certo? E aí você vê o marco da Revolução Francesa, essa fagulha de questionamento se tornar em algo global, independências no Brasil, nos Estados Unidos, a Revolução Russa, você vê a Alemanha se tornando um país, a formação do Estado Germânico, que antes eram vários burgos, você vê a Primeira Guerra Mundial, você vê uma evolução do ser humano. E a homeopatia caminha junto com essa evolução do ser humano, porque, como sabemos, a homeopatia é um questionamento da ciência, é um pensar diferente, é uma revolução a homeopatia, porque quando você tem uma ciência materialista, você percebe que a ciência materialista não enxerga o universo daquela forma e ela aprisiona, venda todos aqueles que questionam, e a homeopatia vem justamente para poder quebrar esses paradigmas. E vamos passando desde Hahnemann, que é o precursor, até discípulos mais ousados como Kant, até chegar aos dias atuais e você ter indianos, você ter diversos povos falando desse assunto. Você vê a inglesa, de pouco conhecida infelizmente, mas de muita informação e de muito proveito para a homeopatia, Margaret Taylor, a importância que ela faz. Talvez ela não produziu tanta bibliografia, mas a ideia dela de reunir Kant, Hahnemann e outros homeopatas ingleses que ela conhecia e trazer o que cada um falava sobre aquele assunto foi algo que modificou a homeopatia também, deve ser lembrado. E assim a gente vai caminhando até chegar a esse curso de homeopatia. E depois de falarmos tanto, esperamos que a gente desperte em cada um que está escutando, que está vendo, que está assistindo, o interesse não só pela homeopatia, mas por todo o conhecimento. A homeopatia faz parte do estudo, do conhecimento, dessa ânsia de questionar tudo. Então, que seja plantado nesse curso essa semente do questionamento e da incansável vontade de descobrir o novo. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre um outro policresto, um dos maiores policrestos. Como a gente viu, policresto significa aqueles remédios que têm várias aplicações. Hoje nós vamos falar do arsênico albo. O arsênico, na verdade, ele é também um mineral, né? É o óxido branco do arsênio. É um elemento químico usado em ligas metálicas, em xerografia e também tem outros usos. Bom, o tipão do arsênico, né? Ele é magro, né? Do tipo fluórico, quer dizer, não é muito simétrica as suas medidas. Ele lembra aquela imagem de um velho avarento, de senho austero, que se veste com muito gosto, tal, põe até uma pérola na gravata, bota um acessório de ouro. Mas ele tem já um hálito assim meio, né, cadavérico, que já está meio que dizendo, olha, eu estou indo próximo da morte. Mas é claro, não são todos assim. Esse é um, vamos dizer assim, um biótipo máximo assim, do arsênico. Mas é claro, eu mesmo já tratei de um arsênico
uma moça muito bonita, né? Nova, né? E que tinha características de arsênico. Que em geral as pessoas de arsênico, elas se prestam a serviços em que usam muito as mãos e para coisas pequenas, por exemplo, assim, tem muita habilidade, o cirurgião, né, o dentista, né? Mesmo o artista, né, mas que usa assim as mãos em coisas pequenas com precisão, né? Mas normalmente ele porque tem um rosto pálido, né? Tem uma cor assim amarelo esverdeada, né? Pode ter um pouco de edema nas pálpebras, né? Inferiores, parece aquelas bolsas, né? Aqui embaixo dos olhos, olheiras. A pele meio enrugada, fria. Se cobre às vezes de suor frio, né? Às vezes tem eczema ao redor das orelhas, os lábios são secos, azulados, nariz afilado. Ele tem uma marcha um pouco inibida, né? Assim, meio vacilante, e tem uma expressão triste. Ele vive meio preocupado, né? Porque tem uma agonia mental muito grande a pessoa de arsênico, né? Mas ele é muito elegante, é considerado o elegante número 1 da matéria médica, né? Ele tem muita distinção e finura no porte, nos sentidos e nas maneiras, né? Mas ele é um elegante que nunca ri, né? Ele é muito sério. Falando um pouco dos miasmas em relação ao arsênico, na psora primária dele, a ansiedade é uma característica muito grande do arsênico. É a ansiedade contínua, né? Ele tem uma ansiedade assim como se não tivesse cumprido os deveres dele, mas ele não sabe bem o que, né? Ele se sente com uma dívida e também uma dúvida na consciência, como se ele tivesse falhado, mas ele não sabe bem o porquê. Ele tem uma sensação que ele violou os deveres, então ele se reprova com aquilo, e fica ansioso por conta disso, né? A ansiedade, na verdade, ela é uma neurose da angústia, e a angústia é como se fosse o eixo miasmático desse medicamento, né? A angústia é uma angústia contínua, né? Que acaba dando nele uma inquietude física até, né? Uma inquietude física, então ele anda rápido, ele não encontra descanso, né? Troca de posição a todo momento, fica com a mente ocupada, pensando em muitas coisas. Isso na sua psora, né? Na psicose, aí tem um quê de covardia, né? Ele se comporta como uma pessoa ciumenta, deprecia os outros, é meio desconfiado, né? Não gosta muito de aproximação das pessoas, nem que toque, nem que fiquem olhando para ele, não gosta muito. Os desejos dele sempre são maiores do que as necessidades, né? Ele come um pouco mais do que precisa, e como eu falei, ele anda bem rápido, né? Até mais do que necessário. Isso é um exemplo da psicose nele, né? No arsênico. Ele também é obstinado, né? Uma pessoa... ele também é avarento, né? Ele gosta de segurar, né? Tem a mão fechada, né? Não gosta de gastar, e ele se ofende facilmente também. Pessoa que se ofende facilmente. Isso na psicose. Agora, o luetismo, na verdade, é o miasma predominante desse medicamento, né? Por conta dessa ansiedade enorme, né? E também por a destrutividade. Ele tem esse miasma sifilítico, ele se expressa nele por um medo da solidão e da morte, né? Então, quando ele está só, ele fica com muito medo de morrer. E ele também tem um desespero, assim, por sempre se curar. Ele é meio hipocondríaco, né? Ele é meio maníaco por doença, né? E essa destrutividade desse medicamento também acaba fazendo dele uma pessoa agressiva, né? Às vezes ele fica com muita raiva, uma cólera violenta, ele repreende, ele faz ironias, ele faz críticas, né? Então, porque ele, na verdade, ele não se sente capaz de ajudar a si mesmo e nem aos outros. Então, ele prefere, né, destruir, né? Destrói a si e aos outros também. Porque
porque ele não tem essa energia destrutiva, né? Acaba empalidecendo aquela outra energia que a gente tem da nossa libido, que é da criatividade, da positividade, né? Da vida, enfim, né? Bom, vamos ver agora alguns sintomas que nos dizem, mais ou menos assim, que nos mostram que aquela pessoa pode ser arsênico, né? Já falamos da ansiedade, que é característica dele, com temor da morte. Agitação também, ele tem uma grande agitação mental, né? Só que ele é fraco, né? Ele fica prostrado, então mesmo fraco, ele procura se mover bastante de um lado para o outro. Se está doente na cama, ele não para, quer mudar de cama, né? A criança de arsênico, ela quer ser erguida, né? A todo momento e tal. Então, mas ele tem essa coisa da prostração, né? Ele fica muito fraco, né? Ele também antecipa os problemas, ele pensa no desagradável que pode vir, né? Então ele justifica aquele medo que ele tem de ladrões, ele tem medo de escuro, ele tem medo de fantasmas, ele crê que tem ladrões embaixo da cama, e ele às vezes de medo, ele pode até transpirar frio, né, nessas ocasiões. Isso foi o Hahnemann que descobriu. Bom, ele é muito seguro, como já falamos, né, avarento, muito seguro com seus gastos, muito voltado ao dinheiro e aos ganhos financeiros também. Tem um outro sintoma muito forte, que chama de sintoma motor, que é a desesperança, né? Ele tem uma sensação de morte, assim, uma desesperança, né, na vida. E tem uma melancolia religiosa. Então, a melancolia hoje em dia é considerada uma das fases da psicose maníaco-depressiva, né? A melancolia não é uma simples. Antigamente se falava mais, porque a pessoa sofre do fígado, então ela tem essa tristeza e tal. Mas hoje em dia já é um sintoma assim, de algo mais, né, mais profundo, né? E ele também tem ansiedade de consciência. Bom, eu já falei que ele é meio fraco, então qualquer esforço ele já sente, né? Mas quando ele está deitado, quieto, ele se sente forte. Aí quando ele se move, daí que ele percebe que ele está fraco, né? Ele fica até surpreso, puxa, não sabia que eu estava tão mal, né? Assim, ele tem essa inquietude, né? E os problemas dele em geral tem a ver com queimação, com ardor, né? Os problemas físicos dele e também até, assim, vamos dizer, no corpo, né? Ele se sente queimando, né? Ele se sente, isso é um tipo de agravação do arsênico, né? E, em geral, à meia-noite. Meia-noite é a hora que ele se sente pior. Ele tem uma insegurança, né? Nos casos agudos de trombose também quando a pessoa tem dores ardentes, né? Isso é meio característico, né? Dor ardente, isso é do arsênico, né? Se resolve com arsênico. Bom, os sintomas físicos, a gente tem aí a anasarca, que é aquele inchaço que dá no corpo das pessoas, né? Um inchaço que parece que é só na pele, assim, a pessoa fica meio com cor de cera, assim, com cor de terra, né? Aquele inchaço. Também tem a questão da anorexia nervosa, né? A pessoa pode ter feridas, né? Aquele antraz, que é uma ferida bem complicada, né? Que a pessoa se sente parece que tem fogo na pele. Ele também é usado para o pós-operatório do câncer, né? E também para aqueles enfraquecimentos grandes, né? Que a gente chama de caquexia, né? É um enfraquecimento do corpo inteiro, da mente, né? Que em geral dá mais nessas pessoas velhas, né? Já falamos aí da questão dos inchaços, que ele é muito bom, né? Para esses inchaços, essas retenções de água do organismo, né? Até dizem que ele parece um bisturi, né? Homeopático, porque ele ajuda a eliminar esses inchaços, esse tipo de os edemas e as ascites, né?
Mas isso só vai dar arsênico se estiver presente a angústia, a inquietude, a prostração e as dores ardentes. Agora, um paradoxo é o seguinte: as dores dele são ardentes, mas elas são aliviadas pelo calor. Ele gosta de calor. Se ele tem um problema lá que precise de um remédio, de um chá, de alguma coisa, tem que ser quente, porque as coisas frias agravam, né? Bom, ele é bom para gripe também, né? Para lesões, né? Para coisas que danos profundos do organismo, enfermidades que vão se lesionando, né? Para asma, já falamos, as úlceras também. Ele é muito bom para as úlceras gastroduodenais, para arterites e eczemas cutâneos e pela psoríase, né? Aquele problema de pele, né? Bem grave, né? Bom, uma das características é a magreza, né? A magreza é um sintoma físico do arsênico, é um emagrecimento geral, ou então só naquelas partes que estão doentes, né? Em crianças também é quando a criança tem alguma atrofia, né? Algum membro. Bom, ele é bom para as lesões que quando elas estão mais graves, que já estão necrosando a pele, né? Que estão já apodrecendo a pele. Até o resfriado comum, quando ele tem aquela coriza que arde, né? Que vai ferindo de tanto a pessoa, de tanto aquele líquido, aquela coriza vindo do nariz, sair do nariz, às vezes ela até fere o lábio, né, da pessoa, então. Mas tudo melhora pelo calor, viu? E piora ao ar livre, ao contrário do Arincepa, né, que não gosta do calor e melhora no ar livre. Bom, tem alguns sintomas que são obrigatórios, né? Pra gente ver, essa pessoa arsênico pode ajudar a harmonizar essa pessoa. Tem alguns sintomas que são obrigatórios. Por exemplo, uns a gente já falou, que a piora dos sintomas à meia-noite ou então às 3 da manhã. Se a pessoa é muito agitada, né, no período final da enfermidade. Se tem ardor, se tem prostração, né? Então, isso é um sinal de arsênico. Ou então, se a pessoa fica muito ansiosa e já quer sair da cama, mudar de lugar, né? Aquele desespero para ficar bem, mas ao mesmo tempo não quer ficar parado, né? Então. E queimaduras também, né? Dores queimantes, como a gente falou, ardentes, queimantes, tanto internamente como externamente. Né? Também aquelas erupções como a eczema, né? Mas ele é friorento, viu? Ele gosta de se vestir, por roupas quentes, né? Porque ele é friorento, mas ele abre a janela porque ele precisa de ar fresco, né? É uma contradição aí, mas... E, como já falamos, parece que quando ele fica deitado quietinho, parece que ele se enche de energia, a energia dele melhora, né? Quando ele tá paradinho, né? Bom, ele gosta muito da ordem, ele é muito assim, meticuloso, né, para se vestir, né? Tem uma mania de ordem, né? Eu gosto de guardar as coisas dele no seu devido lugar, né? E tem esse esgotamento mental, essa prostração dele não é só física, também é da mente, né? É uma pessoa séria e ele nunca acha que o remédio vai funcionar, ele acha que é inútil tomar o remédio, né? Bom, tem os órgãos que são mais atacados e que a gente pode usar o arsênico. Por exemplo, o tubo digestivo, o aparelho respiratório e o circulatório. Também a parte interna dos vasos, né? Na pele, né? Nós falamos da psoríase. Também para o coração, ele é bom, porque ele é, na verdade, um remédio cardíaco, né? E também cardiovascular, para insuficiência cardíaca e outros problemas do coração. A úlcera a gente já falou, né? O remédio da úlcera do estômago, né? Bom, as pioras dele são pelo frio, né? Ele é um remédio que piora pelo frio e todas as formas de frio. O ar frio, o frio seco ou úmido, ao entrar num lugar frio, por esfriamento, no inverno, por vento frio, etc. A exceção é só quando ele tem as dores de cabeça, né? Cefaleias, que melhoram com aplicações frias, é a única exceção.
Ele piora sempre à noite, né, depois da meia-noite, como a gente viu. Piora deitado sobre o lado direito, sobre o lado que está afetado, que está dolorido, né? Ele piora em lugares fechados e também ele tem uma certa aversão à carne, né? Quando ele está doente, aversão pela carne, a carne fresca, ele não gosta do cheiro da carne, né? Também ele pode piorar se ele com bebidas frias, alimentos frios, né? Uma comida que está fria, ele comer antes de esquentar. Ele pode piorar também pelo álcool e pelo vinho, né? As melhoras a gente já viu, né? A melhora seria por aplicações quentes, né? Ele melhora de tudo. Se ele fica bem agasalhado, quando ele sua, ele melhora também. Num calor, assim, pelo calor e num ar quente, ele melhora. Melhora pela posição, pelo movimento, elevando a cabeça, né, dele. Já falamos pelos alimentos e bebidas quentes e também pelo leite, ele melhora. Então esse é um quadro assim, mais ou menos geral desse nosso grande medicamento, arsênico álcool. Salve, salve, galera linda do meu pomar e horta em vasos. Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma erva muito interessante, muito boa para a saúde, gente. Hoje a gente vai falar sobre a carqueja, tá? Carqueja, que é uma planta originária do Brasil mesmo, gente, que muitas vezes cresce em pasto. Quem já passou em pasto, em lugares assim onde criam as vacas, né? Às vezes se depara com aquele arbusto gigante de carqueja. Essa planta, gente, quem bem soubesse, teria cultivada aí na sua varanda, aí no seu pomar em vasos, aí na sua horta de temperos, aí nas suas ervas medicinais, tá? Que ela faz muito bem à saúde. Então, se você tiver com vários problemas aí de saúde, você pode tomar o chá dessa planta, que eu vou ensinar a fazer, e ela vai te ajudar em muito, tá, gente? Em muita coisa. Olha, essa erva, ela é boa para combater o diabetes, porque ela diminui a absorção de açúcar ingerido nas refeições. Então você come e ela diminui, ela não deixa o seu organismo absorver o açúcar, tá, gente? Ela é boa também porque ela tem flavonoides. Esses flavonoides, gente, um deles é a espidulina. Espidulina, ela confere uma proteção extra aí ao fígado, tá? Então ela é muito boa. Tem outros flavonoides também que são antioxidantes. Eles previnem o envelhecimento, porque eles combatem os radicais livres que envelhecem a gente. Tem outras propriedades para proteção do cérebro e do sistema cardiovascular, tá? Ela melhora a circulação sanguínea, previne úlceras, reduz o colesterol por causa das saponinas, outra substância que tem na nossa amiga carqueja, tá, gente? Muita gente chama de carquejo também, carqueja, e é isso aí. Ela fortalece o sistema imunológico e ajuda a eliminar os excessos de líquidos no corpo, diminui o inchaço e por isso ela também ajuda você a emagrecer. A gente tem essa mudinha aqui, hoje a gente vai ensinar para vocês como cultivar e vamos ensinar para vocês também como fazer o chá da carqueja para vocês terem todos esses benefícios que eu falei, tá? Gente, como que cultiva? Então você adquiriu uma muda num jardim de ervas aí, numa floricultura, ou mesmo tirou do pasto e quer cultivar em vasos em casa, tá? Gente, o que você faz? Primeira coisa, vaso ideal. Vaso ideal, 5 a 10 litros já dá para cultivar a carqueja. Claro que quando ela for ficando maior, você vai trocando de vaso, tá? O que a gente vai pôr, gente? Sempre ponham camada de drenagem. Ah, Júnior, mas eu vi que a camada de drenagem não drena. Drena sim, gente. Principalmente para plantas perenes, como é o caso da sua carqueja. Claro que se você for plantar um pé de alface e tiver o controle da água que você vai colocar aí, você não tem problema em ter a camada de drenagem. Uma cultura rápida, uma cultura pequena, que não vai ficar em exposição na chuva. Agora, se você for plantar na chuva, é interessantíssimo que você tenha uma camada de drenagem. Não só um papel embaixo, não, que isso aí vai apodrecer rapidinho
e a sua terra vai ficar toda no fundo, tá? Então você põe uma camadinha de drenagem de argila expandida, pedrisco, tá? Ou isopor mesmo, pode ser isopor pipocado, e uma outra camada por cima de areia. Essa areia ajuda a aerar mais a terra e também serve como proteção da sua camada, da sua argila expandida, para a terra não entrar no meio dela, tá? E aí você põe essas camadinhas aqui no fundo do vaso. Não esqueça de furar o vaso, pelo amor de Deus. Argila expandida e areia. E depois você vai pôr terra vegetal. E você vai usar um dos adubos que eu estou citando aqui. Ou o humus de minhoca, que é um adubo muito interessante para suas plantas, tá? Principalmente para a carqueja, que não vai te produzir flores, frutas, nem nada. Você só quer essas folhas maravilhosas que tem muito benefício para a sua saúde, entendeu? Ou o estrume curtido, tá? Você pode usar o estrume curtido normalmente, só que ele tem que estar curtido. Você pode usar estrume de galinha, de vaca, de coelho, de tudo quanto é bicho herbívoro que não come carne. Aí fica bacaninha mesmo, tá? E aí você vai usar terra, o substrato vegetal, né? Você pode misturar 50% de terra, 50% de substrato, aqui tá misturado já. E aí você vai montar esse vaso maravilhoso aqui com esses três elementos. Você vai pôr 60% de terra e substrato, você vai pôr uns 20% de ou humus de minhoca, ou substrato de composteira, ou o estrume de vaca, ou estrume de outros elementos, tá? Se for de outros elementos, tipo galinha, você reduz, você põe uns 10% só, tá? No seu vaso. E aí você vai colocar os outros 10% de areia mesmo misturado na composição. Vai ficar bem soltinho, vai ficar bem delicioso para a sua planta, tá? E aí você pega, desenforma a sua planta com cuidado. Aqui a gente já fez isso. Essa planta, ela tá, é melhor até tirar esse torrão do lado, ó, porque ela tá plantada recentemente aqui, ó. Não tem, digamos assim, raízes naquela terra que estava ali, tá? Estava nesse vasinho, mas agora eu tirei para fazer o vídeo para vocês. Olha só, aqui, ó, já tem as raízes querendo sair do torrãozinho dela. Tá ideal para a gente plantar ali e ela começar a se adequar ao nosso meio, tá? Então você vai pegar a sua planta gentilmente, colocar no buraco, coloca só um pouquinho mais de terra aqui, porque não tem problema nenhum isso, só para ela ficar na altura certa do vaso, tá? E aí completa, pode ser até com essa terra que tá novinha também, a gente tinha plantado aqui, só para ela ficar feliz até o dia do vídeo. Eu não queria deixar ela só com aquele torrãozinho que vem, né, quando compra do Garden, que eles deixam só um saquinho bem fininho e tal. E aí eu não queria deixar ela felizona, tanto que vocês já viram que já começou a sair raízes laterais, né? Isso é muito bom. Já tem umas minhoquinhas andando ali, ó. E aí gentilmente a gente completa o vaso, tá? E agora, para quem ficou até o final desse vídeo, a gente vai ensinar como faz o chá da carqueja, tá? Para se beneficiar. A carqueja, ela gosta de sol, tá, gente? Então, pelo menos 4 horas de sol aí para ela ficar super bonita. Você rega sempre que o substrato estiver seco. Não tem regra específica para rega, tá? Então sempre que começar a ficar seco, você dá uma regada aí para ela melhorar. E você vai fazer o chá de que jeito, gente? Você vai fazer o chá 20 gramas de folha de carqueja, tá? Para 1 litro de água. Deixa ferver 1 litro de água, muito fácil. Deixa ferver 1 litro de água, coloque as 20 gramas de folha de carqueja picadinhas dentro dessa água e abafa. Deixa por 10 minutos, aí depois você coa e pode tomar esse chá aí, que vai ser uma bênção na sua vida. Você vai melhorar de todos os males que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente. Se puder, se inscreve no nosso canal. Aqui só tem dica boa pra você, gente. E compartilha com os seus amigos. Além de ativar aquele sininho vermelho que tem abaixo desse botão de inscrição aqui, tem um sininho, não é vermelho, o sininho não é branco, mas você ativa e coloca todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do Pomar e Horta em Vasos. Um abraço forte a todos, fiquem com Deus, e agora eu vou cultivar a minha carqueja aqui e depois fazer um chá. Um abraço a todos, até o próximo, tchau, tchau.